Janja ataca Patrícia Abravanel e fala mal de Silvio Santos na frente dela. Mas Patrícia, muito sábia, lhe deu uma resposta que fez Janja querer sair do palco envergonhada. Veja o que aconteceu nesse evento exclusivo que ocorreu no Brasil essa semana. Era para ser apenas mais uma cerimônia corporativa, como tantas outras que acontecem silenciosamente nos bastidores do poder em São Paulo. O evento reunia empresários, líderes internacionais e algumas figuras públicas brasileiras para celebrar a inauguração da nova sede de uma multinacional europeia, que fincava seus pés no Brasil como uma promessa de novos empregos e investimento estrangeiro. A estrutura montada no centro de convenções refletia sobriedade e formalidade, segurança reforçada, acesso restrito à imprensa e nenhum tipo de transmissão autorizada. O que fosse dito ali, permaneceria ali, ou, pelo menos, era essa a intenção inicial dos organizadores. No centro do palco, duas poltronas brancas, sobre um tablado levemente elevado, chamavam atenção pela simetria. Um mediador aguardava em pé, cartão em mãos, para dar início ao painel principal daquela tarde. O tema parecia, à primeira vista, inofensivo: o papel da mulher na construção do Brasil contemporâneo. Mas bastaria uma única troca de olhares para que todos os presentes entendessem que o que estava prestes a acontecer ali iria além de qualquer pauta neutra. Janja chegou primeiro. Vestia um conjunto de alfaiataria vermelho fechado até o pescoço, acompanhado de um broche dourado no formato de passa. Seus cabelos estavam presos num coque alto e os sapatos escuros realçavam o andar firme e direto. Ao subir no palco, cumprimentou o mediador com um aperto de mão protocolar e ocupou a poltrona da esquerda com naturalidade. Cruzou as pernas, ajeitou o microfone no colarinho e olhou para a plateia com um sorriso contido, mas calculado. A postura era clara. Estava ali como mulher de Estado. Poucos minutos depois, Patrícia Abravanel foi chamada. Seu nome, anunciado pelo mediador, provocou reações discretas de alguns convidados. Havia curiosidade no ar. Patrícia subiu com passos tranquilos. Vestia um vestido azul marinho simples, de mangas longas, com cabelo solto e maquiagem leve. Cumprimentou o mediador com um sorriso sincero, depois virou-se diretamente para Janja e ofereceu um leve aceno de cabeça, que foi retribuído com um olhar breve e sem expressão. O mediador iniciou o painel com uma introdução sobre a importância de incluir vozes femininas nos espaços de poder. Ressaltou que, embora de trajetórias muito diferentes, ambas as convidadas representavam, cada uma à sua maneira, a presença crescente das mulheres na sociedade brasileira. Hoje vamos ouvir duas histórias distintas, mas ambas poderosas, disse ele, com a diplomacia que lhe cabia. Antes de continuar, você poderia, por gentileza, comentar abaixo a palavra Amém? Esse simples comentário ajudará muito a impulsionar essa mensagem para todo o Brasil, pois o que você verá é uma lição de sabedoria e amor que serve para todos aprenderem. Comentou? Muito obrigado. Se puder, também se inscreva no canal e deixe seu joinha para nos ajudar. Ficamos muito gratos com todo esse apoio de vocês. Que Deus te abençoe, te dê tudo em dobro e te ilumine. Agora, vamos continuar. As primeiras perguntas foram genéricas. O que significa ser mulher no Brasil de hoje? Como as experiências pessoais moldaram suas visões de mundo? Quais os desafios enfrentados por mulheres em posições de liderança? Janja respondeu primeiro, sempre com frases articuladas, carregadas de expressões políticas: interseccionalidade, desconstrução, resistência institucional. Falava olhando diretamente para a plateia, como quem entrega uma aula. O tom era firme, as pausas bem calculadas. Patrícia, por sua vez, respondia com calma. Falava da experiência como mãe, como comunicadora, como empresária envolvida na continuidade de um legado construído com trabalho. Usava palavras simples, falava com emoção, sorria quando citava a infância e se emocionava levemente ao falar de como era ser filha de um dos homens mais reconhecidos da história do país. Não havia vaidade, apenas gratidão. Mas o clima começou a mudar quando o mediador soltou a pergunta-chave.
É possível conciliar fé e política no exercício da liderança feminina? O silêncio que se seguiu à pergunta foi mais longo do que o esperado. Patrícia olhou para o mediador, pronta para responder, mas Janja tomou a dianteira com um meio sorriso nos lábios e voz afiada. Eu acredito que é importante diferenciar fé de fanatismo. E o Brasil tem um histórico complicado, com certas figuras que usam a religião como escudo para justificar estruturas de privilégio, especialmente aquelas mulheres que se dizem de Deus, mas vivem cercadas de luxo, maquiadas pela televisão e protegidas por sobrenomes milionários. A sala gelou. O comentário, embora não nomeasse ninguém diretamente, caiu como uma pedra no colo de Patrícia, que permaneceu em silêncio. A plateia reagiu com pequenos ruídos contidos, o tipo de murmúrio que antecede um rompimento. O mediador tentou contornar. Certamente o Brasil é plural em crenças e experiências. Patrícia, você gostaria de comentar? Ela ajeitou-se na cadeira, respirou fundo e respondeu com um sorriso curto. Eu acredito que fé não deve ser usada para se impor, mas também não precisa ser escondida para agradar. Janja, com o corpo levemente inclinado para a frente, sorriu de lado. O mediador, visivelmente desconfortável, retomou com outra pergunta, agora sobre o impacto da família na formação de líderes. Como a criação familiar influenciou suas trajetórias? Patrícia ia responder, mas Janja mais uma vez tomou a frente. No meu caso, minha base foi o estudo, o ativismo, o enfrentamento das desigualdades. Já outras pessoas tiveram o privilégio de nascer dentro de palácios da comunicação e usaram disso para se projetar. Depois vem dizer que representam a mulher brasileira. Me desculpem, mas não dá para levar a sério quem nunca pisou fora de um camarim. Era o terceiro ataque. Desta vez, direto. Usou termos sutis, mas o alvo era claro. Patrícia mantinha-se ereta, os olhos firmes, mas sem alterar o tom. O mediador optou por não interferir, talvez na esperança de que a situação se contivesse sozinha. Mas o que viria a seguir seria o verdadeiro ponto de virada, não um embate de gritos, mas de valores. Patrícia olhou para Janja com serenidade, não com raiva, e no silêncio que se instalou após a última fala, ela apenas disse: Eu não escolhi onde nasci, mas escolhi quem quero ser. E é sobre isso que eu gostaria de falar. E foi assim que a história começou a mudar de tom. A resposta de Patrícia soou como um aviso silencioso de que ela não se calaria. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se o ambiente aguardasse o próximo movimento. Janja, sentada ao lado, ajeitou o microfone preso ao blazer, cruzou novamente as pernas e inclinou-se para trás, exibindo um ar de superioridade contida. O mediador, talvez sem perceber que a situação estava prestes a fugir completamente do controle, prosseguiu com a pauta e leu a próxima pergunta, ainda tentando manter o foco original do painel. Como vocês enxergam o papel da mulher na política atual? Quais os limites entre protagonismo e vaidade? Janja aproveitou a deixa como quem se prepara para golpear. Sua voz saiu segura, mas carregada de sarcasmo cuidadosamente calculado. O que mais me preocupa é quando certas figuras femininas se posicionam como defensoras da moral, da família e da fé, mas nunca sentiram o que é precisar lutar para ter voz. A maioria dessas mulheres que aparecem por aí, travestidas de santas, vêm de famílias milionárias, herdam impérios e ainda têm a audácia de falar em sacrifício. Me desculpem, mas é hipocrisia. Virou-se levemente na direção de Patrícia e completou. Tem mulher por aí que fala de Deus com o microfone na mão e ar-condicionado nas costas, enquanto empregadas limpam sua casa e nanis criam seus filhos. Isso não é liderança feminina. Isso é teatro. A frase foi dita com convicção, como se fosse um troféu verbal. Um suspiro desconfortável percorreu o auditório. Um dos executivos estrangeiros, sentado na primeira fileira, trocou um olhar surpreso com sua intérprete. O mediador tentou intervir com um comentário neutro, mas Patrícia, com expressão serena, ergueu ligeiramente a mão, pedindo para falar. Ela se inclinou para a frente, apoiou os antebraços nos joelhos e, olhando diretamente para o centro da plateia, sem encarar Janja, começou. Eu sei que hoje em dia virou moda atacar a fé dos outros,
Virou elegante zombar de quem acredita, principalmente se for mulher. E mais ainda se essa mulher fala de Deus com simplicidade. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Eu não herdei a minha fé. Eu construí, com lágrimas, com vergonha, com dúvidas, com noites de joelho no chão. A voz de Patrícia não era alta, mas era firme, e cada palavra parecia se depositar diretamente na consciência dos que ouvia. A minha história não começa num camarim. Começa assistindo meu pai trabalhar mais do que qualquer pessoa que eu conheci. Começa nos bastidores de um Brasil que muitos fingem não ver. A gente erra, sim, mas nunca escondemos de onde viemos. E nunca usamos palavras difíceis para tentar parecer mais importantes do que somos. Janja tentou interromper, com um riso abafado, mas Patrícia continuou. Eu sou filha do Silvio Santos, sim, e tenho orgulho disso. Orgulho porque ele começou vendendo caneta no sinal. Orgulho porque ele criou empregos, deu dignidade, criou uma emissora que por décadas foi a única que dava espaço para fé em horário nobre. E agora, essa mesma fé que ele respeitou está sendo ridicularizada por quem deveria defender a diversidade. O auditório estava mudo. Não havia ruído, só olhos fixos. Janja, visivelmente desconfortável, girou o anel no dedo e respondeu em tom ácido. Com todo respeito, Patrícia, o seu pai criou uma fábrica de alienação. Palhaços, programas apelativos, pastores comprando horários. Isso não é cultura, é comércio da fé. Patrícia não alterou a expressão. Esperou que a frase ecoasse em sua totalidade e então respondeu com a mesma tranquilidade diante. O que o meu pai criou foi oportunidade. Oportunidade para quem nunca teve voz. Oportunidade para quem ligava à TV e ouvia um versículo. Oportunidade para quem precisava ouvir, às vezes numa madrugada, que ainda havia esperança. E sabe o que é curioso? É que as mesmas pessoas que zombam da fé popular nunca fizeram nada pelo povo que ela alcança. A fala foi dita com tanta verdade que alguns convidados se remexeram nos assentos. O mediador tentou interromper o momento com uma nova pergunta, mas ninguém prestou atenção. O embate havia se tornado pessoal e, ao mesmo tempo, nacional. Janja rebateu com um leve sorriso irônico. Você fala como se ser filha de empresário e apresentar programa de auditório fosse prova de fé. Mas nunca vi você no meio do povo. Nunca vi você em manifestação. Nunca vi você numa pauta social. Fica fácil falar de Deus quando se mora em Alphaville e não se pega ônibus. Patrícia abaixou os olhos por um instante. Inspirou fundo e, com doçura, respondeu. Não é no lugar onde você mora que Deus te encontra. É no lugar que você deixa dentro de você para ele entrar. E sobre não estar em manifestação, eu prefiro ajoelhar no meu quarto do que gritar na rua sem saber o que estou defendendo. Houve uma pausa. Um suspiro mais alto escapou de alguém no fundo da sala. A tensão era palpável. O mediador finalmente conseguiu retomar a palavra e sinalizou que o painel seguiria para sua conclusão em breve. Mas ainda havia tempo para o desfecho. Patrícia olhou de novo para a plateia. Seus olhos agora estavam levemente marejados, mas sua voz permanecia firme. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Só estou aqui para dizer que ser mulher não é sobre humilhar outra mulher. E que fé não é um acessório de palco. Fé é o que sobra quando todo o resto desmorona. E foi a fé que sustentou a minha família quando ninguém acreditava nela. E é a mesma fé que me sustenta hoje. Ela olhou diretamente para Janja, com gentileza, mas com força. Pode rir, pode debochar, mas eu prefiro herdar valores do que repetir discursos vazios só para agradar o sistema. O silêncio que se instalou após essa fala foi absoluto. O ambiente seguia suspenso por um fio invisível de tensão. Era como se o tempo tivesse desacelerado dentro daquele auditório iluminado por luzes neutras e olhares contidos. A resposta de Patrícia havia provocado mais do que silêncio. Havia tocado algo profundo nos presentes. Uma verdade que, embora não fosse gritada, ecoava como se tivesse sido dita com alto-falantes na alma de cada um. Janja, por sua vez, já não exibia a mesma segurança dos primeiros minutos. Seus olhos, antes direcionados com convicção para a plateia, agora vagavam, tentando encontrar firmeza onde só havia desconforto. O mediador,
mais atento agora ao clima do debate, tentou encerrar o momento com uma pergunta protocolar, talvez na esperança de suavizar o final. Gostaria de ouvir de cada uma, em uma breve frase, o que significa ser mulher no Brasil de hoje. Era um convite para o encerramento polido, mas Janja, talvez impulsionada pelo orgulho ferido, não deixou passar a oportunidade de disparar uma última farpa. Sorriu com ironia, olhou para Patrícia e respondeu: ser mulher no Brasil de hoje é resistir ao machismo, à desigualdade e também àqueles que querem nos empurrar de volta para os templos, para os programas de auditório e para os discursos familiares que sempre serviram ao poder. Eu sou mulher porque luto, e não porque herdei uma câmera ou um púlpito. A frase foi dita com voz firme, mas o público permaneceu em silêncio. Não houve aplauso, nem um murmúrio. A força daquelas palavras parecia ter se dissolvido no próprio veneno com que foram lançadas. E todos ali sabiam. Havia sido um ataque direto, pessoal, sem necessidade. O mediador hesitou em passar a palavra, mas Patrícia, já pronta, inclinou-se para o microfone com a mesma serenidade de sempre. Seus olhos, embora marejados, estavam firmes. Sua voz, embora embargada, era inabalável. Sigue, ser mulher no Brasil de hoje é manter a dignidade mesmo quando tentam tirá-la com palavras. É não abaixar a cabeça diante da arrogância. É sustentar a fé quando ela se tornou alvo de piada. É andar com um versículo no coração enquanto o mundo tenta te vestir de ideologia. Pausou, respirou fundo, continuou. Ser mulher é saber que você não precisa gritar para ser ouvida, que não precisa ofender para se defender e que não precisa negar a sua origem para parecer forte. Eu sou mulher e me orgulho de ser filha, mãe, esposa e, sim, herdeira de uma história construída com suor e princípios. A plateia não se moveu, estava paralisada. Janja, ao lado, ajeitou a gola do paletó com rigidez, tentando esconder o desconforto que transparecia em sua postura. Pela primeira vez, ela parecia deslocada naquele palco, não pela posição que ocupava, mas pela ausência de firmeza naquilo que dizia. Patrícia, então, virou-se levemente para ela e, num tom firme, porém gentil, falou: a senhora me acusou de viver no luxo, de falar de Deus sob ar-condicionado. Mas sabe o que é mais fácil do que viver com conforto? É zombar de quem acredita. O mundo aplaude quem aponta o dedo, mas despreza quem fecha os olhos para orar. E é aí que eu escolho estar, porque eu não preciso de aplausos, eu preciso de paz. Janja, sem resposta imediata, cruzou os braços. Tentou esboçar um sorriso, mas ele não vingou. Patrícia prosseguiu. Eu cresci ouvindo meu pai dizer: quem fala demais, erra sozinho. Quem ouve primeiro, responde melhor. E foi ouvindo o que a senhora disse aqui hoje que eu entendi, mais uma vez, que a minha missão não é debater ideologia. É defender valores. Não é levantar bandeiras. É levantar pessoas. Porque é isso que a fé faz. O mediador, agora visivelmente tocado, permaneceu em silêncio. Patrícia não precisava de mais nada. Mas antes de encerrar, ainda completou: a senhora pode rir da minha fé, debochar do meu pai, me chamar de privilegiada, mas eu prefiro ser lembrada como alguém que defendeu a verdade do que como alguém que gastou a vida zombando do que não entende. Um suspiro escapou da plateia. Não era um aplauso, era mais profundo. Era como se todos ali estivessem, finalmente, entendendo que haviam testemunhado algo raro. Uma mulher que, mesmo atacada, não reagiu com ódio, mas com fé. Janja recuou na poltrona, pegou um copo de água da mesa e evitou olhar diretamente para qualquer ponto fixo. Seu semblante, agora mais tenso, não tinha mais o brilho da confiança. Ela sabia, todos sabiam. A discussão havia terminado ali. E a que saiu de pé foi Patrícia. O mediador respirou fundo. Por mais que fosse experiente em eventos institucionais, jamais havia visto um painel tomar tal proporção emocional. Nenhuma pauta seguiu o roteiro. Nenhuma fala foi protocolar. O que aconteceu ali não estava no programa impresso entregue na entrada. O que aconteceu ali foi um encontro de forças. A da arrogância contra a da verdade. A do deboche contra a da fé.
a da vaidade contra a da humildade. Patrícia Abravanel se recostou levemente em sua poltrona. Havia terminado sua fala com serenidade, sem esperar por aplausos ou aprovação. O rosto permanecia firme, mas suave. Quem a olhava via apenas uma mulher que havia defendido seus valores sem se esconder atrás de máscaras, jargões ou bandeiras. Nada nela era exagerado, mas tudo era verdadeiro. Janja, ao lado, permanecia visivelmente incomodada. Mexia constantemente no microfone preso à lapela. Ajeitava a gola do paletó, cruzava e descruzava as pernas, como se seu próprio corpo tentasse encontrar uma posição que lhe devolvesse o controle perdido. Mas esse controle havia escorrido por entre seus dedos no exato momento em que Patrícia escolheu não revidar com gritos, mas com fé. O mediador, agora claramente emocionado, agradeceu às duas pelo painel. Era seu papel encerrar o momento com cordialidade, mesmo sabendo que as palavras ditas naquele palco já haviam rompido qualquer formalidade. Ele fez menção de que as convidadas poderiam se despedir com uma frase final. Mas antes que dissesse mais uma palavra, Janja levantou-se abruptamente, pegou sua pasta, ainda com o microfone acoplado ao blazer, e simplesmente disse: "Acho que já cumpri minha parte." Desceu do palco com passos rápidos, não olhou para ninguém, nem para o público, nem para Patrícia, nem para o próprio mediador. Apenas saiu. O som de seus saltos apressados ecoando no carpete abafado da lateral foi o único ruído no auditório por alguns segundos. O constrangimento ficou suspenso no ar. Patrícia permaneceu sentada. Não comemorou, não ironizou, não olhou para a saída. Apenas abaixou a cabeça e, em silêncio, uniu as mãos sobre os joelhos por alguns instantes. Alguns entenderam aquilo como uma oração, outros como um agradecimento. Mas todos ali sentiram que aquela mulher, tão atacada nos últimos minutos, saía dali maior do que chegou. A apresentadora da multinacional, que até então assistia de uma área reservada, subiu ao palco para encerrar o evento. Agradeceu a presença de todos e pediu desculpas por qualquer desconforto. Mas, com um leve sorriso, concluiu: "Eventos corporativos nos ensinam muito sobre negócio, mas, às vezes, eles nos ensinam mais sobre caráter." A frase foi dita com leveza, mas calou fundo. Alguns convidados aplaudiram timidamente, outros apenas acenaram em respeito. Segundo relatos de pessoas que estavam presentes, o que se viu naquela tarde não foi apenas uma divergência de opiniões, foi uma aula pública de dignidade. Uma mulher que entrou sendo subestimada por muitos e que saiu reconhecida até pelos que discordavam dela, não por ter vencido um debate, mas por ter sustentado a fé diante da afronta. Após o fim do painel, Patrícia caminhou calmamente até os bastidores. Foi recebida por alguns convidados, empresários e funcionárias da própria empresa que, discretamente, se aproximaram para agradecer por suas palavras. Uma delas, jovem, olhos marejados, disse: "Eu me senti representada. Pela primeira vez, alguém falou de Deus com verdade, num lugar onde todo mundo tem medo de parecer fraco." Patrícia sorriu, segurou a mão da jovem com delicadeza e respondeu: "Falar de Deus nunca foi fraqueza. É só que hoje, ser firme virou rebeldia." E saiu do local sem segurança, sem comitiva, sem flash. Como chegou, com leveza. Naquela tarde, em um dos eventos mais formais e frios do calendário empresarial, uma semente foi plantada. Uma que não se vê nas manchetes, mas cresce em silêncio nos corações de quem testemunhou. E mesmo que os jornais tenham ignorado, quem esteve presente jamais esquecerá a mulher que não gritou, não esbravejou, mas fez calar a arrogância com sabedoria. Se tudo isso tocou você de alguma forma, se sentiu que algo foi ativado dentro do seu campo, retribua essa entrega com um gesto que também carrega energia. Clique em curtir, se inscreva no canal para continuar recebendo essas ativações. E se quiser contribuir de verdade com esse trabalho, clique no botão Graças. Não é só uma ajuda, é uma forma vibracional de dizer: eu reconheço o que recebi. O YouTube não monetiza esse tipo de vídeo, mas isso nunca nos impediu de continuar, porque fazemos por amor. Mas se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, sua contribuição será mais do que bem-vinda.
Ela fortalece esse espaço e abre caminho para que mais pessoas também possam se conectar com a própria frequência. Lembre-se, o universo observa seus gestos, e gestos feitos com o coração sempre voltam multiplicados. Este conteúdo foi gerado com apoio de inteligência artificial, inspirado em figuras públicas, mas construído exclusivamente para fins de entretenimento e reflexão. Não possui qualquer relação com partidos políticos, instituições religiosas ou eventos reais.